Fala moçada, nesta videoaula, a quarta do nosso curso, a segunda referente à unidade 2 do conteúdo programático de cultura brasileira, a gente vai trabalhar um fragmento de, de uma obra organizada pelo professor Antônio Davi sobre a produção do professor Florestan Fernandes, um dos principais pensadores da história do nosso país, muito importante, com contribuições bastante relevantes, especialmente para o campo da sociologia. E como a gente está num módulo da disciplina, na unidade propriamente da disciplina, que tem uma relação muito estreita com a sociologia, é bastante natural então que a gente aborde um pouco da obra, um fragmento muito pequeno perante a sua vasta obra de Florestan Fernandes. Este pedaço do livro, que é, repito, organizado por Antônio Davi, mas que reproduz desde a introdução até o trecho final do livro, falas, escritos, pensamentos de Florestan Fernandes. Então a organização se deu nesse sentido e não na perspectiva de selecionar textos de outros autores que abordem a obra de Florestan Fernandes. Não é o caso. Então é um livro cuja coletânea é organizada pelo Antônio Davi, mas é uma coletânea que traz fragmentos tanto de falas, de discursos, como também de produções escritas de Florestan Fernandes. Então, dada a importância deste autor e desta obra para o conjunto daquilo que a gente está observando em cultura brasileira, eu convido a vocês, então, não só a fazerem a leitura desse texto 4 ou do segundo material referente à unidade 2, como também acompanhar esta videoaula. O fragmento de texto, que ali gira em torno de 12 páginas do livro, vai ser intitulado Preconceito e Discriminação nas Relações Raciais. E a gente então vai procurar ao longo desta videoaula esclarecer alguns conceitos, muitos deles inclusive com uma relação bastante estreita com aquilo que foi discutido na videoaula anterior e, consequentemente, no texto 3, aquele que abriu esta unidade. Evidentemente que, como nós reunimos três materiais na unidade 2, o texto 5, que é o próximo, também vai trazer uma interlocução bastante forte com aquilo que vimos no texto e na videoaula anterior e com aquilo que veremos ou abordaremos nesta videoaula e no texto de número 4, de um total de 7 do conteúdo programático da disciplina de cultura brasileira. É importante frisar que o professor Florestan Fernandes traz para a discussão neste texto sobre o problema que é a questão racial no Brasil, especialmente porque ao longo desses 5 séculos que a gente vive, quer dizer, a obra do professor Florestan Fernandes é de meados do século XX, século passado, portanto. Ele vai classificar o problema do racismo muito em função de ter se tornado um aspecto natural na sociedade brasileira. Então, levando-se em conta que o conjunto da sociedade, evidentemente com as suas exceções, considera o racismo como um fenômeno natural, quer dizer, essas relações díspares entre brancos e negros como algo natural do percurso histórico brasileiro, é possível detectar que há aí um perigo de perpetuação nessas distinções. Então, não é por outra razão que a gente também faz o estudo dessa obra, justamente para compreender essas assimetrias
e tentar encontrar uma solução, enfim, as características propriamente dessas assimetrias, porque a gente não vai conseguir solucionar o problema da discriminação, do preconceito e da desigualdade, não só de cunho social, mas também racial, que na maioria dos casos acaba sendo uma coisa só, sem compreender os fundamentos desse problema. Então a gente precisa partir de uma premissa de que o problema existe, e aqui a gente está dando argumentos de sobra, desde o texto 1, para que a gente consiga identificar esse desajuste na sociedade brasileira, para poder, a partir disso, então, estabelecer os caminhos que a gente pode percorrer no sentido de superar esse problema, que é importante que a gente frise, está longe de ser solucionado. Tá? Então, a despeito da abolição da escravatura ter acontecido em maio de 1888, e portanto então a gente já percorreu aí mais de 130 anos, a gente precisa identificar e reconhecer que os efeitos de quase 400 anos de escravidão permanecem até hoje. Um desses efeitos, e apenas um, o que acaba não sendo pouca coisa, tamanha a gravidade, é justamente o racismo. Tá? Então é nesse sentido que a gente vai proceder, que a gente já vem procedendo, né, desde o início do conteúdo, e a gente agora vai afunilando nessa discussão, sem, como eu já havia mencionado também, sem que a gente deixe de atentar para outros tipos de preconceitos e discriminações, como acontece com a comunidade LGBTQI, como acontece com as mulheres, que, assim como a comunidade LGBTQI e os negros, indígenas, pantaneiros, ribeirinhos, formam aquilo que a gente chama de minorias. Lembrando que o termo minoria tem uma definição diferente daquela que a gente observa na matemática. Então, na matemática, minoria significa, de fato, uma fração minoritária, quer dizer, menor que a metade do todo. Minoria, no sentido sociológico, tem uma outra definição. Então, aqui neste caso, não é minoria do ponto de vista da quantidade, porque a gente há de convir, e abordamos isso na videoaula anterior, que os negros formam mais de 50%, mais precisamente 54% da sociedade brasileira, segundo o levantamento mais atual do IBGE. Então, se a população negra é maioria, ou seja, 54% da população brasileira, e a gente se refere a ela como minoria, é porque então o significado deste termo é diferente daquele que a gente estabelece na matemática. E aqui então nós estamos falando de minorias, tentando esclarecer que esses agrupamentos, sejam eles em grande quantidade de pessoas, como é o caso da população negra, ou numa quantidade bastante limitada, como são ribeirinhos, como são ciganos, como são pantaneiros, por exemplo, são minorias do ponto de vista do acesso aos direitos. Então, quer dizer, esses agrupamentos, sejam eles compostos por muita gente ou por poucas pessoas, não têm acesso a plenos direitos, como acontece, por exemplo, com a população branca. Né? E aí, evidentemente, que se for branco em boa condição econômica, né, o acesso aos direitos é ainda mais amplo, e assim sucessivamente. Tá? Então, só para pontuar aqui o significado do termo minoria, para não ficar muito vago. Então, o Florestan vai identificar que até 1930, então se a gente pegar, por exemplo, de 1888, quando a abolição da escravatura foi firmada, foi assinada, até 1930 não houve qualquer tipo de mudança. A gente está falando aí de um curso de mais de 40 anos, quase meio século, né? 42 anos mais especificamente. E convenhamos, mais de 40 anos de abolição sem que isso não produzisse qualquer mudança no cenário social brasileiro é bastante preocupante e sintomático do que viria a seguir, que é este exato momento que nós estamos vivendo agora. Então, quando a gente, evidentemente, olha para trás, mais precisamente de 1930 até ontem, a gente vai perceber que
O fato de nós termos tido praticamente 4 séculos de escravidão e depois mais de 40 anos sem qualquer tipo de mudança, fica mais compreensível porque o cenário atual é como é. Então, quer dizer, com muitos atrasos, com muitas desigualdades ainda entre brancos e negros, com muitas desigualdades, como eu já frisei, de acesso aos direitos elementares, e isso naturalmente vai produzir uma deficiência bastante considerável, bastante sensível na sociedade brasileira, e é preciso então compreender do que se trata essa dificuldade, né? Essas deficiências, segundo Florestan, são de 3 aspectos. Então a gente vai ter a deficiência econômica, a deficiência social e a deficiência cultural. A gente vai ver no final deste texto que ele vai acrescentar mais um componente a isto, que é a questão política, tá? Que não pode ser furtada do debate, porque ela tem uma relação muito direta, infelizmente para o lado negativo, nessas assimetrias, como o próprio autor acaba frisando. Tá? Então, quer dizer, ela é uma deficiência inicialmente do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Tá? Então, quer dizer, brancos e negros não têm o mesmo status, aí o problema social, brancos e negros não têm as mesmas o mesmo acesso aos bens de consumo. Aqui a gente está falando da questão econômica, e a gente também está falando de uma disparidade cultural, tanto do ponto de vista da publicização desta cultura, quer dizer, os negros historicamente sempre tiveram muito pouca oportunidade de levarem ao grande público a sua arte, que é o que a gente vai ver no módulo 3, na unidade 3, embora, como já mencionado aqui, a produção cultural proveniente dos africanos e depois dos descendentes de africanos que já se afirmavam como brasileiros é bastante considerável e bastante rica, propriamente do ponto de vista cultural. Como também o outro aspecto negativo é de acesso aos bens culturais. Então, quer dizer, eu já fiz o desafio aqui. Entre numa sala de cinema, agora não é possível, mas quando voltar a ser, e tente observar, antes do filme começar ou depois que o filme terminar, quantos negros estão ali. E olha que a gente está falando do cinema, que é um braço da cultura relativamente acessível ao grande público. Mas faça a experiência, para não parecer que o professor aqui de maneira monocrática está definindo que nos cinemas não existem negros. Eu tenho a impressão até de que vocês vão encontrar os negros em algumas salas de cinema, mas numa desproporção que não é fiel à proporção da população negra no conjunto da sociedade. Quer dizer, dificilmente você vai observar ali um pouquinho mais de 50% de negros na sala de cinema, o que seria razoável, respeitando então esta proporção daquilo que a gente encontra no conjunto da sociedade. Então, e aí se a gente for para o teatro e para outras manifestações artísticas, esse conjunto vai ser mais irrelevante ainda, né, do ponto de vista da quantidade, tá certo? Então este é um problema grave. No caso nosso, como a questão racial está intrinsecamente ligada à questão econômica de renda, porque boa parte da população pobre é composta por pessoas negras, justamente porque a gente não soube solucionar, e isso foi abordado no texto anterior, a transição da escravidão para o trabalho assalariado, né? A transição de uma população escrava para uma população livre, a gente não soube fazer isso, né? Foi uma formalidade. A gente não está aqui dizendo que não foi importante, porque importância há na abolição da escravatura, evidentemente, mas a gente não se preocupou em cumprir o processo, porque convenhamos, uma sociedade calcada durante quase 400 anos na escravidão precisa, evidentemente, de um processo de transição
bastante pedagógico, inclusive. Né? Então, quer dizer, no sentido de fazer com que a sociedade como um todo compreenda esta mudança que está ocorrendo. Como isso não foi feito, a população negra deixou de ser escrava, mas não deixou de ser pobre, miserável, enfim, e arcando com aspectos muito negativos que a gente consegue, que a gente observa no seio da sociedade brasileira. Então, este é um ponto. O fato de haver essa desigualdade de renda vai fazer com que a sociedade brasileira não se configure em uma sociedade de classes, mas sim em uma sociedade de castas. Justamente estabelecendo divisões, estabelecendo estratos, estabelecendo nivelamentos entre o agrupamento que é composto por poucas pessoas, mais rico, e um outro agrupamento que é composto por pessoas mais pobres numa grande quantidade. Então, esta divisão, que também é muito clara no Brasil, e há um abismo que separa esses dois grupos, também vai se configurar em uma distinção, em uma segregação entre brancos que conseguem desfrutar de forma mais ampla do poderio econômico e, consequentemente, das benesses provenientes disso, em contrapartida, né, em contraste a uma população negra que é majoritariamente pobre e que acaba arcando com as deficiências de uma sociedade, né, de um país, no caso aqui o Brasil. Então, este é um ponto. E importante dizer, no caso brasileiro, essa discriminação existe, e ela também existe no aspecto econômico, mas ela existe também muito em função do fato de que este preconceito, esta discriminação, ou como a gente costuma chamar, o racismo, ele é fruto da escravidão. Então, não é à toa, é evidente que a gente pode identificar alguns personagens negros, né, algumas personalidades importantes, de muita repercussão, que são negros e que não sofrem o preconceito, e aí a gente pode estabelecer que o preconceito no Brasil se dá em função da condição socioeconômica, quer dizer, a população pobre sofre o preconceito de uma população mais rica, mas evidentemente que o fato do Brasil ter apelado à escravidão durante quase 400 anos vai estabelecer então uma diferença entre brancos e negros, sendo mediados então por relações de preconceito e discriminação. A gente não pode perder isso de vista para não acreditar na falácia de que o preconceito no Brasil é só dos ricos em relação aos pobres, ou da classe média em relação aos pobres. Este tipo de preconceito também acontece. O que faz, então, do preconceito racial algo mais dissimulado, o que não significa dizer que não exista. Como nós mencionamos na videoaula anterior, no caso dos Estados Unidos, essas questões elas são muito mais afloradas. O fato de no Brasil ser menos não significa dizer que o problema não exista, muito pelo contrário. Ele existe e até sob certa perspectiva é mais preocupante, porque como a gente finge que não existe, tenta criar subterfúgios para dizer que não há um preconceito racial no Brasil, a gente acaba não se empenhando em superar essa questão. E é por isso que ela se perpetua. Né, que foi aquilo que justamente o professor Florestan Fernandes colocou como uma das grandes preocupações ao longo de toda a nossa história. Tá? Então, este é um outro ponto que é preciso ser colocado. Durante a história, né, durante o período de escravidão, e a gente tratou muito disso, principalmente no texto 1, a gente voltou a falar bastante disso no texto 3, que foi o texto anterior, uma das formas de manipular
a população negra foi no sentido de que era necessário de alguma forma, e a igreja, neste caso a católica, tem uma participação muito importante nesse sentido, e triste ao mesmo tempo, de avalizar, de chancelar a escravidão implementada pelos portugueses à população africana que chegava ao Brasil. Se vocês retomarem o final do texto, o final não, né? O final do primeiro trecho do texto 1, né? O texto 1 é composto por 4 trechos da obra do Darcy Ribeiro. Se a gente pegar o finalzinho do primeiro trecho, ali nós vamos ter 2 excertos de relatos do próprio Vaticano justificando a escravidão feita pelo português, pelo colonizador português. Então, aí a gente tem a dimensão da participação então da igreja, neste caso, repito, a católica, para a escravidão no Brasil. Então, quer dizer, havia, do ponto de vista simbólico, e isso ficou muito entranhado na sociedade brasileira e infelizmente nos contamina até os dias de hoje, como o negro era tido como alguém não humano, né, como uma mera força de trabalho, era preciso então uma espécie de purificação, já que, claro, o negro trazia consigo outras práticas religiosas, outras práticas culturais que eram vistas pelos colonizadores, repito, né, numa comunhão entre igreja e Estado, a Igreja Católica e o Estado português, como algo que deveria ser então purificado, né? E esses valores, quer dizer, esta ideia de purificar o negro, descaracterizando-o, portanto, do ponto de vista cultural, era bastante enraizada e oferece até os dias de hoje uma quantidade muito grande de efeitos que são efeitos evidentemente prejudiciais à população negra. Outro ponto aqui então que nós temos que nos atentar, e é importante que a gente saiba fazer então as correlações entre aquilo que a gente viu no texto 1, entre o que a gente está vendo então neste texto e também articulando com os conceitos e as reflexões que a gente fez no conteúdo anterior, que abriu propriamente a unidade 2 da disciplina de cultura brasileira. O status, o preconceito no Brasil em relação à população negra vai atingir um status que tem aí, na verdade, 2 ramificações. Ele é legal e moral ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a gente vai encontrar, né, na normatização brasileira, mais especificamente até a abolição da escravatura, uma sustentação muito forte do preconceito contra os negros na legislação brasileira. Ao mesmo tempo, do ponto de vista moral, era como se fosse uma obrigação por parte da população branca discriminar os negros, né? Era como se houvesse, do ponto de vista da moralidade, uma justificativa para que as distinções, enfim, para que as separações entre brancos e negros se perpetuassem. Então a gente tem esses 2 aspectos, tanto a moral como o aspecto legal, legitimando, dando as bases para a discriminação e o preconceito nas relações raciais no Brasil. Nos Estados Unidos, essas interdições legais, elas ainda foram mais adiante, o que justifica então aquilo que a gente havia mencionado, que como os problemas de discriminação e de preconceito nos Estados Unidos, sob a perspectiva racial, são muito mais aflorados, quer dizer, estão muito mais a olhos vistos do que na sociedade brasileira, as questões então legais foram tardiamente resolvidas nos Estados Unidos. Então, quer dizer, pelo menos nesse aspecto, o Brasil, com
um pouco mais cedo, tomou iniciativas no aspecto legal. Tá? Outro ponto, então, importante para a gente colocar em relação ao texto, ao pensamento do Florestan Fernandes. Esta racionalização, então, era preciso, como o próprio Florestan vai dizer, racionalizar o preconceito no Brasil. O que a gente chama de racionalizar? É criar uma lógica sustentável. Evidentemente que isso não pode vir sem nenhum argumento por trás, porque senão ele não se afirmaria. E convenhamos, para a escravidão se afirmar durante quase 4 séculos e para os preconceitos contra os negros se afirmarem durante toda a nossa história, né, elas começam em meados, para falar do preconceito contra o negro, né, começa em meados do século XVI e persiste até agora. A gente aqui está prestes a iniciar a terceira década do século XXI. Né? Então, é preciso haver uma lógica com argumentos minimamente plausíveis. Né? E são esses argumentos que vão dar cabo de racionalizar, então, este preconceito. Os argumentos são de 3 naturezas. Então, a gente tem o argumento legal, a gente tem o argumento religioso, então, como a gente já percebeu aqui, havia no regramento institucional brasileiro a justificativa para que isso acontecesse, ao menos até a escravidão. Do ponto de vista religioso, houve este sustentáculo desde o princípio da escravidão, né? Afirmando que era necessária a escravidão até para que se pudesse fazer a conversão das pessoas escravizadas. Aí a gente pode incluir os indígenas também, né? Que foram cooptados por aquilo que se convencionou chamar de Companhia de Jesus, né? Que era o trabalho de evangelização, primeiro dos indígenas, mais fortemente dos indígenas, mas que a população africana que foi chegando ao Brasil também passou por esse procedimento. E a gente teve, embora o texto não mencione, um terceiro argumento dentro desse aspecto da racionalização, que foi o argumento científico. A gente tratou disso no texto passado. A questão da distinção racial, num dado momento, atingiu o status científico. Então, quer dizer, a ciência, num dado momento, defendeu a ideia, evidentemente hoje comprovadamente equivocada, de que os negros eram inferiores aos brancos. E isso justificava a escravidão. Então, claro, mais um elemento para ser inserido nessa racionalização, no sentido de dar sustentação a um pensamento que, evidentemente, não deveria ter sustentáculo nenhum. Né? Como posteriormente ficou claro que o argumento científico é totalmente falacioso. Tá? Então, mas é importante dizer que para a racionalização, então, do preconceito, nós temos 3 fundamentos: o religioso, o legal e o científico. Tá? Legal aí do ponto de vista do direito. Tá? Então, mais um ponto a ser colocado aqui. O preconceito, então, não só servia para fragmentar a sociedade entre ricos e pobres, mas para que também pudesse ser procedida a distinção entre negros e brancos. Então, no Brasil, é preciso que a gente estabeleça essas 2 divisões. A divisão entre brancos e pobres e a divisão entre brancos e negros e a divisão entre ricos e pobres, o que no final das contas acaba sendo mais ou menos os mesmos agrupamentos, tá? Em função de todos os problemas que a gente já mencionou anteriormente, com base inclusive nos materiais anteriores. Então, evidente que se a gente não fez a transição entre uma sociedade escravocrata para um trabalho assalariado, naturalmente que as pessoas que estavam deixando de ser escravos e passavam a ser livres não encontrariam condições de ascender socialmente. Né? É claro que alguém dirá, não, mas eu conheço pessoas que conseguiram fazer essa ascensão, e de fato ela existe,
mesmo, e não é à toa que Florestan diz que até 1930 essa estrutura não se modificou em nada, o que ele está querendo dizer então que posterior a 1930 foi possível perceber mudança e mudança nesse aspecto, mas naturalmente, e a gente faz aí de novo a comparação, se a população negra é 54% do contingente brasileiro, a gente não vai encontrar essa proporção de negros entre o agrupamento de pessoas mais ricas. Tá? Então, é por isso que há essa desigualdade. Se a gente entrar em qualquer condomínio de luxo, se a gente caminhar em qualquer bairro, né, faz uma experiência de novo, principalmente quando for possível. Vamos caminhar pelos bairros mais privilegiados, em que as pessoas têm condições econômicas melhores, né? Num Goiabeiras, num Jardim das Américas, num Jardim da Itália, caminhem pelas ruas mesmo e tentem observar o perfil que a gente vai encontrar por esses bairros. Evidentemente, a gente vai encontrar uma população branca majoritária em relação à população negra. Em contrapartida, se a gente for a bairros mais pobres, essa proporção será vista de forma invertida, tá certo? Então, o que comprova justamente o argumento que a gente vem defendendo desde o início, calcado, é sempre bom dizer, em todos esses autores que a gente vem trabalhando, sendo o atual o professor Florestan Fernandes. Tá? Então, mais um dado importante para nós nessa questão. Os escravos, como formavam a maioria da sociedade brasileira, já evidentemente naquela época, então nós tínhamos um contingente de população negra muito maior do que os integrantes brancos da sociedade brasileira, havia um certo receio de que a população escrava pudesse rebelar. Sempre há um receio por parte dos privilegiados de que os oprimidos se rebelem. O que, convenhamos, não seria nenhuma surpresa. Mas, evidentemente, como o pequeno grupo de privilegiados temem perder os seus privilégios, é necessário, então, um aparato de repressão para que aquela maioria desprivilegiada continue no local e nas condições em que estão, porque é só neste contexto em que um grande número de pessoas permaneça na sua condição de oprimido é que este pequeno agrupamento de privilegiados consegue preservar os seus privilégios. Este aparato de repressão passa, evidentemente, pela criação de certas instituições, certas organizações que vão justamente servir para defender os interesses de uma casta rica e, portanto, branca, de uma possível rebelião que uma casta pobre, e na sua maioria formada por negros, possa empreender. E se a gente observar no contexto brasileiro, nós não vamos ter muitas dificuldades de identificar que organizações são essas, que instituições são essas que acabam servindo de escudo para um pequeno grupo de privilegiados em relação a um grande número de pessoas que são oprimidas. Tá? Este é um ponto, e é aí que a gente chama, então, a gente não está falando aqui de racismo estrutural, aqui a gente está falando de racismo institucional. Tá? Então, este é um dado importante para que a gente coloque na discussão. Se a origem do preconceito que nós estamos tratando aqui é a escravidão, quais são as facetas, então, desse preconceito, dessa discriminação? Segundo o Florestan Fernandes, são duas, no nosso caso aqui. Então, tem um componente que é propriamente racial, que acontece de forma, segundo ele, mais dissimulada, como a gente apresentou aqui, e que é até uma distinção em relação ao contexto de racismo nos Estados Unidos. Essa dissimulação, ou seja, essa faceta racial, ela é sustentada, né, numa herança que já impunha enormes disparidades entre os senhores de escravos e os escravos,
tá? Ou seja, entre os brancos, porque a gente não tinha senhores de escravos negros e as pessoas escravizadas. E a outra faceta é mais estrutural, né? Então, e essa acabava sendo mais evidente, claro, né, com uma certa dose de atenção que a gente poderia ter. E ela era mais evidente porque ela está calcada na sociedade de castas. Falamos isso no início deste vídeo. Então, como a sociedade brasileira não se configura numa sociedade apenas de classes, mas de castas também, estabelecendo distinções entre grupos em que o grupo privilegiado não admite, e é por isso que o termo casta precisa ser pontuado, porque sociedade de classes praticamente todos os países têm. Ainda mais numa conjuntura capitalista que domina praticamente todos os países do mundo, é natural que haja distinções de classes. Mas quando a gente fala em distinções de casta, há um componente diverso. Porque na sociedade de classe há a ascensão, enfim, os movimentos de uma classe para outra, sem que isso possa causar qualquer tipo de incômodo, de improcedência na classe que está recebendo ou que está perdendo algum integrante. No entanto, quando há uma certa resistência de pessoas que compõem um agrupamento ao perceberem a chegada de alguém, digamos assim, do andar de baixo, aí a gente já não está mais falando de classes, a gente está falando de casta então, porque é como se eu, pertencente a um grupo privilegiado, não admitisse que outra pessoa que até então não fazia parte desse grupo assuma uma posição de igual a mim. Quer dizer, a sociedade de casta é uma forma de estabelecer diferenças que não podem, não devem ser superadas. E isso é bastante negativo, né? Isso vai formando uma sociedade com defeitos bastante consideráveis, e esses defeitos são, como o próprio nome sugere, estruturais. Tá? A partir daí a gente tem 3 problemas que o Florestan vai apontar para nós. Né? O primeiro deles é um padrão tradicionalista, porque vem desde, no caso do preconceito com o negro, vem desde meados do século XVI. E ele é também assimétrico, porque, convenhamos, as relações no país, né, você pode pegar de qualquer natureza, relação trabalhista, relação entre homens e mulheres, relação entre heterossexuais e homossexuais, relação entre cristãos e ateus, ou pessoas que aderem a religiões de matriz africana, e a relação entre brancos e negros, todas essas relações que eu pontuei aqui são relações assimétricas. Então, e quando a gente diz assimétricas, é basicamente em 2 aspectos. Então, um grupo tem acesso a mais direitos do que outros, e isso não tem nada a ver com democracia. Por isso que o Florestan no final vai falar do mito da democracia racial. Eu não gosto do termo, porque o termo passa a impressão de ser sinônimo de mentira e não é. Mas é nesse aspecto que o Florestan está querendo dizer. E ela é assimétrica porque enquanto um grupo não sofre nenhum tipo de preconceito, o outro acaba canalizando para si toda a sanha de preconceitos que pode existir no seio de uma sociedade. Então, quer dizer, enquanto um homem não sofre preconceito, a mulher acaba sendo discriminada por ser mulher. Enquanto um heterossexual não sofre preconceito por ser heterossexual, um gay ou uma lésbica ou uma pessoa trans acaba sofrendo preconceito em função disso. E da mesma forma acontece com indígenas, com negros, com ateus ou com integrantes de outras religiões que não sejam as religiões que compõem o espectro cristão. Tá? Então, o primeiro problema dessas 2 facetas. Há um padrão tradicionalista e que, evidentemente, como pressupõe um grupo de privilegiados, esse grupo vai articular para que esses privilégios não deixem de existir, né? Ou para que eles não compartilhem esses privilégios com outras pessoas.
por isso tradicionalista. E é assimétrico porque as relações entre esses inúmeros agrupamentos são completamente desreguladas. Tá? Primeiro problema. Segundo problema, então, da ascensão social do negro, que, como a gente já viu aqui, acaba não sendo aceita pelas pessoas, em sua maioria branca, formada por brancos, quando isso ocorre. Então, é a prova de que é evidente que existe o preconceito de classe no Brasil, do rico em relação ao pobre, mas também existe o preconceito racial na medida em que um branco rico não admite a emergência de um negro. Né? Ao passo que, se isso acontecesse com o branco, essas restrições seriam bem menores ou simplesmente não existiriam. E o terceiro problema é em relação à assimilação das desigualdades pela ordem social. Então, como há uma dificuldade disso acontecer, e neste caso é importante que essas desigualdades elas se manifestam por diversas características, né? A gente está abordando aqui com maior enfoque a questão dos preconceitos raciais. Mas como a questão, mas a gente pode levar isso para outros, né, para outras discussões, como a gente tem tentado fazer, não só nesta videoaula, mas em videoaulas anteriores. Mas o fato é que, como a questão racial não é superada, né, e quando a gente fala em assimilação pela ordem social, é nesse sentido. A partir do momento em que ela não é assimilada, nós estamos dizendo que ela consegue ser ela continua sendo um entrave. Né? Embora muitas pessoas se recusem a debater, e muitas delas até se recusem a reconhecer que isso acontece, alegando que a escravidão ficou no passado, e quem afirma o contrário não está dizendo que ainda existe escravidão. Embora, se a gente for olhar com um pouquinho de atenção, se a gente não encontrar trabalho escravo, a gente vai encontrar muito trabalho em condições análogas à escravidão. Isso acontece e não em raras as vezes. Mas o que nós estamos tentando dizer é que aquele contexto, aquele cenário, aquele panorama cuja vigência perdurou por quase 400 anos, ele continua ainda desdobrando efeitos na sociedade atual. E é sobre esses efeitos efeitos e defeitos, que a gente precisa se debruçar. Justamente para entender, repito, as características do problema grave que é o racismo, que existem no Brasil, porque não de outra maneira a gente conseguirá superá-lo. Tá? Então, temos este ponto. Outras questões provenientes dessa discussão. A abolição da escravatura, e é justamente sobre isso que falamos, não traduz ganhos sociais para as pessoas que eram escravas e passaram a ser livres. Então, quer dizer, o status muda, mas a condição propriamente não deixa não passa a ser diferente. Este é um ponto. Como eu falei, os negros deixam de ser escravos e passam a ser livres, mas não deixam de ser pobres. Né? E a única diferença é que vão acabar abandonando o campo, porque a mão de obra assalariada do campo agora passa a ser aberta apenas para os imigrantes europeus, em sua maioria italianos. Então os negros acabam livres, saindo das propriedades rurais e ocupando as cidades. Se a gente pegar uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, num primeiro momento eles vão ocupar os cortiços, que eram casarões de uma nobreza brasileira falida, né? Quer dizer, já eram casarões abandonados, em condições muito precárias, não só físicas, mas de higiene também. E era para essas construções que os negros se refugiavam, né? Porque não tinham nenhum tipo de assistência e não tinham como prover a própria moradia, uma vez que não eram empregados também nas cidades, em função do preconceito. E posteriormente foram
expulsos desses cortiços sob a prerrogativa de embelezar a cidade, de higienizar a cidade, que foi um processo que aconteceu basicamente na década de 20 na cidade do Rio de Janeiro, sob a prefeitura de um político chamado Pereira Passos. E aí, naturalmente, quer dizer, na impossibilidade ou na inexistência de um local minimamente digno para habitar, se refugiaram nas margens da cidade, né? Que é o que depois veio a ser denominado como favela, né? A gente hoje chama de comunidade, enfim. Então, ainda hoje, né, se a gente sobe para uma comunidade carente do Rio de Janeiro, a gente vai encontrar ali uma população majoritariamente negra, evidentemente pobre, e que acaba arcando com a negligência do Estado e da própria sociedade, que por preconceito acabou apartando essas pessoas para um local distante dos grandes centros, que é onde está a área mais nobre, né, mais sofisticada de uma cidade, né? Eu estou citando aqui o caso do Rio de Janeiro, mas a gente pode citar qualquer outra cidade, grande cidade brasileira. Tá? Então, está aqui mais um dado. Os poucos brancos que foram se rebelando contra este cenário não eram vistos com bons olhos pela maioria da população branca, porque não admitiam que um dos seus estendesse as mãos ou pelo menos tentasse compreender o grave problema que acometia a população negra no Brasil, né? Não só durante o momento da escravidão, mas também no momento seguinte em que as consequências de todo esse período acabavam se desdobrando no momento atual. Tá? Esta é uma outra questão. E o preconceito racial, ele não é fruto da abolição. Então, quer dizer, a população branca não passa a discriminar os negros porque ficaram insatisfeitos com a abolição da escravatura. Não é isso. Dá para dizer que o preconceito pode ter até se agravado, mas ele não surge com a abolição. Tá? Não vem também nem da concorrência entre brancos e negros. Porque, convenhamos, no Brasil, se há aí algo difícil de acontecer, porque as estruturas, as instituições e o fato do racismo ser estrutural não permitem, é justamente isso. Então não é esse o problema. Então, o problema do preconceito racial no Brasil, né, o preconceito, a discriminação racial no Brasil é fruto de uma constância cultural, que o Florestan Fernandes vai chamar de demora cultural. Quer dizer, ela existe desde, no caso do negro, de meados do século XVI e perdura até agora. Então, quer dizer, perpassou. Né? Perpassou o Brasil colônia, perpassou o Brasil império e perpassa o Brasil republicano. Nós estamos falando aí de quase 500 anos de história. Se a gente pegar então ainda a escravidão indígena, é mais de 500 anos de história. E nós estamos falando de 3 regimes que deveriam se caracterizar pelas diferenças entre um e outro, mas como a gente já identificou, não apresentam tantas diferenças assim entre si. Né? Este é um outro dado. Mais adiante, o que a gente vai ver? As poucas exceções, ou seja, os poucos negros, aqui a gente está falando até década de 50, moçada, porque o texto data disso. Né? Então, até aquele momento, qual era a observação do Florestan Fernandes? Uma observação mais contemporânea. Os poucos negros que conseguiam ascender, conseguiam isso pela chancela da população branca. Então, de alguma maneira, a população branca identificava uma virtude nesses negros que conseguiam ascender, e é justamente que essa ascensão era permitida, mas evidentemente dentro de certos limites. Então havia assim, havia o apontamento de que uma certa virtude naquele indivíduo permitia que ele passasse a frequentar o ordenamento composto por brancos. Porque se não fosse pela aceitação dos brancos, essa ascensão não aconteceria. E não deveria ser isso. Quer dizer, numa sociedade livre, a ascensão e o descenso
deveriam acontecer de forma natural, sem qualquer restrição de castas, o que não acontece no caso brasileiro, como a gente já observou. Em razão disso, a gente tem uma série de expressões, né? Então a mais clássica, talvez, o Florestan vai enumerar, vai discriminar várias, mas tem uma que é bastante conhecida, que é aquela que define alguém como um negro de alma branca. Quer dizer, é como se ele fosse negro por fora, mas por ter virtudes acaba se configurando como um branco. É inacreditável, né? Quer dizer, é como se uma pessoa negra não pudesse carregar consigo virtudes, né? Pode, assim como um branco pode carregar virtudes, como pode carregar vícios, não de forma distinta, isso também acontece com negros. Quer dizer, negros que apresentam virtudes e que apresentam vícios, e brancos que apresentam virtudes e que apresentam vícios. Não é de outra forma também em relação a outras distinções que a gente faz. Quer dizer, há homens virtuosos e viciosos, há mulheres virtuosas e viciosas. Há heterossexuais virtuosos e viciosos e há homossexuais, transexuais, bissexuais, virtuosos e viciosos. Assim como acontece também entre brancos e negros. Mas se convencionou atribuir o valor de virtude ao branco e o vício ao negro. Tá? E isso não é resultado, e isso é resultado senão pela questão da discriminação. Tá? Este é outro ponto a ser colocado. E outros pontos também que o Florestan vai trazer, quer dizer, havia até aquele momento uma certa... o Florestan conseguia identificar que os negros que conseguiam ascensão social acabavam, em algumas vezes, reproduzindo, por já fazer parte de um contexto que era dominado por brancos, acabava reproduzindo o preconceito em relação aos negros que não conseguiram a sua ascensão social. Esse é um dado que o Florestan acaba levantando. É preciso ter cuidado com isso, porque eu já ouvi, inclusive, da boca de muitos brancos a justificativa do preconceito com base em pessoas negras que têm preconceito contra outros negros. Primeiro, que não serve como justificativa, e segundo, que isso ocorre, mas a gente não pode pegar, né, os casos isolados e generalizar. Porque, evidentemente, né, a quantidade de negros que luta pela sua própria causa, no sentido de diminuir e até finalizar essas distinções, é muito maior do que os negros que julgam que isso não é um problema para o país. Né? Então, é como se a gente pudesse afirmar, da mesma forma que a gente vai encontrar negros que acabam praticando o racismo contra pessoas negras também, a gente vai encontrar mulheres que são machistas e outros tipos de preconceitos que não servem como justificativa para esta população privilegiada legitimar o seu preconceito. Tá? Deixemos claro isso. E havia também, segundo o professor Florestan Fernandes, uma certa desconfiança. Então, quer dizer, é como se alguns negros que observassem a ascensão de pessoas negras considerassem aquilo como algo impróprio e, consequentemente, resistissem àquela ascensão. Em relação a isso, se vocês assistirem a um filme chamado Django, vocês vão observar de que maneira isso aconteceu nos Estados Unidos, porque é um contexto norte-americano, mas que a gente também pode trazer aqui para o cenário brasileiro. Tá? Esta é uma outra questão que o professor Florestan Fernandes acaba levantando na sua obra. Ao mesmo tempo, como uma terceira faceta, é preciso reconhecer que nem todos os brancos que integravam uma casta de privilegiados viam com maus olhos a ascensão dos negros. Né? Assim como hoje a gente tem muitas pessoas brancas que compreendem, que entendem que é necessário derrubar, destruir
o preconceito que existe entre brancos e negros, àquela época, quer dizer, lá em meados do século XX, já existiam pessoas também que procuravam compreender este grave problema brasileiro no sentido de solucioná-lo, no sentido de apresentar alternativas para que a gente pudesse superar esse problema. Tá? Então, mais um ponto do nosso texto. E aí, evidentemente, então, que o Florestan vai terminar basicamente com duas ideias. Então, ele vai colocar que o racismo, assim como no texto anterior do professor Humberto, ele vai colocar que o racismo tem uma natureza estrutural, e essa natureza estrutural tem três pilares. Né? Então, a gente tem um pilar de renda, ou seja, o preconceito racial é também baseado numa questão numa questão econômica. Há uma segunda base, que é a base do status. Então, assim, é preciso que haja uma distinção social entre ricos e pobres, entre brancos e negros. No sentido de estabelecer uma hegemonia, de estabelecer uma superioridade de um grupo em relação a outro. Outro problema. E há também uma terceira base que é do ponto de vista do poder. E é aqui que a gente consegue situar então a instância política como sendo, infelizmente, uma esfera em que, como será ocupada majoritariamente por brancos, recentemente que a gente começa a ter uma mudança nesse perfil, mas é só um começo. Se a gente vê... Vamos fazer um teste, né? Vamos ver quem são os 81 senadores brasileiros. Quem são os 513 deputados federais brasileiros? Quem são os 27 governadores brasileiros? Os mais de 5 mil prefeitos brasileiros? Quem são os vereadores de Cuiabá, de qualquer outra cidade de Mato Grosso do país? Quem são os nossos deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso ou de qualquer outra Assembleia Legislativa de outro estado? Se a gente fizer, vamos pegar pelo Senado, que é mais fácil, porque são poucos, são 81. E a gente vai ver ali se há 54%, ou seja, pouco mais ali de 45, 46 senadores brasileiros negros, respeitando a proporção da sociedade brasileira, ou se há uma desigualdade completa também nessa importante instância política que é o Senado Federal. Então, claro, não à toa, como a gente vai ter uma população branca ocupando majoritariamente esses espaços, é claro que as instituições vão se forjando ao feitio dos privilégios brancos e contra a ascensão da população negra. Tá? Este é um dado importante. E o Florestan vai finalizar trazendo então a ideia de que a democracia racial no Brasil é um mito. Como eu falei, eu não gosto desse termo porque parece que mito é mentira, quando na verdade não é, mas é preciso então utilizar aqui os termos que vocês vão encontrar no texto 4. Né? Quer dizer, o mito da democracia racial, aquilo que durante muito tempo, inclusive com a obra do Gilberto Freire, intitulada Casa Grande de Senzala, no sentido de entender que as raças foram se assimilando, índios, negros e brancos, com naturalidade, sem qualquer tipo de violência, e isso foi permitindo à sociedade brasileira uma miscigenação. É evidente que há uma miscigenação na sociedade brasileira, a gente não está negando isso. O que é preciso dizer é o seguinte, é que essa miscigenação não ocorreu sem o uso da opressão, o uso da violência, e que, como consequência disso, os preconceitos foram perpetuados. Né? Então é necessário compreender isso para que a gente chegue à conclusão de que não há igualdade racial no Brasil e que essa desigualdade e que essa falsa democracia racial no Brasil é perpassada por todos esses elementos. A gente vai ver então na próxima videoaula, que é a quinta, baseada no texto 5 do nosso conteúdo programático, ou no terceiro texto da unidade 2, para finalizar então a questão dos costumes, a gente ainda vai se aprofundar mais na questão racial
na questão da miscigenação e como isso foi e é ainda perceptível numa das práticas mais corriqueiras da sociedade brasileira, que é o futebol. Então a gente vai tentar observar como é que se manifestam no futebol os preconceitos de todas as naturezas, mas continuando aqui o enfoque com o preconceito racial. É isso.